Mais um episódio do Record Jurídico nessa temporada 2026. Hoje a gente recebe a doutora Iana. Ela participou dos 100 escritórios mais citados de 2025. Tem uma atuação brilhante na região de Picos e todo o estado do Piauí, né, doutora Iana? E eu queria primeiro que você se apresentasse como presidente da subseção de Picos. Como é que sua vida tem sido nessa política de ordem? Me conta um pouquinho aí, fica à vontade. Primeiro agradecer o convite. Fico muito honrada de estar Sim. aqui. Não deu certo algumas vezes, mas apareci, né? A vida corrida. Sim. Justamente essa missão de estar Perfeito. à frente da OAB faz com que a gente tenha muitas missões dentro da nossa função como presidente, né? A região de Picos, nós somos a maior subseção do interior. A subseção de Picos, ela compõe mais de 30 municípios, então municípios até Paulistana, por exemplo, né? Atende Dom Expedito a Paulistana. Sim. Então são muitas demandas, são muitos advogados para atender, mas a gente está dentro de um projeto muito importante para a advocacia e tem tentado desempenhar da melhor forma. Vamos começar por aí. Você falou sobre como foi. Você tem quantos anos de atuação? Como foi que você se encantou pela política de ordem primeiro? Eu tenho 12 anos de advocacia, né? Me considero ainda uma jovem advogada, sim. ainda aprendendo, né? E desde que ingressei nos quadros, eu já comecei a participar no movimento jovem na região de Picos, né? Fui conselheira jovem do SEJA, né? Representando o interior na época do Chico Lucas. E então a gente começou a questionar algumas políticas existentes localmente, né? Não coadunávamos com nenhuma das chapas que existiam e montamos uma terceira via, né? Um grupo que se chamava Luta, na época, que era uma Liga da União dos Jovens Advogados. E a partir daí começamos a conversar com a advocacia, sobretudo não só de Picos, mas do interior. Porque Picos já é o interior, mas tem as comarcas do interior, né? Que eu costumo dizer. E aí, com os colegas, um grupo de colegas, a gente foi se fortalecendo, foi construindo, né? Inclusive, da primeira vez que a gente ingressou dentro dessa política, a gente campou o voto branco e nulo. Nós não votamos em nenhuma chapa, nem a nível local, apenas ali nível estadual, né? Sim. À época éramos considerados rebeldes, assim, né? Mas aí foi todo um processo de amadurecimento também, de construções, de conhecimento de muitas pessoas. Nessa trajetória eu conheci a doutora Nayara, que foi muito importante também, a doutora Nayara. E aí fui conhecendo outras pessoas, outros grupos, para chegar até onde a gente chegou. Então, assim, estar na presidência não foi um processo do dia para a noite, foi toda uma construção dentro desses 12 anos. E agradeço, sobretudo, essas pessoas que sempre me apoiaram, como o doutor Pedro Marinho, doutora Natália, doutor Daniel. Enfim, se eu for citar aqui, vou ficar com ciúme, mas é um grupo coeso que até hoje a gente segue juntos. Qual é o core do teu escritório hoje, o coração do teu escritório hoje? O que é que está movendo a tua advocacia lá em Picos hoje? Minha advocacia ela é, sobretudo, administrativa, né? Uma vez eu conversei com uma colega que ela disse que para ser advogado tinha que ter muitos processos. E aí eu questionei ela, demonstrei na realidade a ela que não era ter muitos processos. Você deveria saber em que nicho atuar. Por exemplo, na minha área administrativa eu não quero processo, eu quero resolver tudo no âmbito administrativo. Então, minha atuação principal são com os municípios, né? Eu sou uma advogada municipalista, eu lido com o dia a dia dos servidores públicos, o dia a dia do direito tributário, o dia a dia da governança de uma prefeitura. Minha principal atuação é essa e também na seara trabalhista. Foi o meu foco inicial na carreira e desde então eu atuo nessa área, sobretudo com os reclamados. Só que o escritório ele é bem vasto, né? Eu tenho outros 2 sócios que atuam na área civil e previdenciária. Me conta uma coisa, nesse período, nós temos período eleitoral, né? Influencia alguma coisa dentro do município, na questão de licitar, na questão de obras? Como é que você vê isso? Existem várias regras eleitorais, né, que devem ser cumpridas para assegurar todos os critérios dos princípios administrativos dentro do município, sobretudo a impessoalidade, né? Então, assim, os municípios, através de suas assessorias, se adequam em relação a isso. Sim. A fiscalização dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, ela é contínua, mas ela tem um olhar diferenciado nesse período eleitoral, né? Não é porque é eleição estadual que vai ser diferente. Sim. Então, existe um calendário eleitoral, uma resolução específica que vai guiar aí os municípios para o cumprimento de prazos e para os respeitos dos princípios administrativos. Como é que você vê a importância
de ter um escritório integrado a novos métodos de internet, em qual sentido? De tecnologia? Como é que a IA tem influenciado hoje no processo lá do seu escritório? Primeiro, dizer que eu sou uma pessoa que adora inovação, né? Eu Perfeito. trabalho com o Sebrae. O Sebrae, um dos eixos é a inovação. Sim. Dentro da administração pública, eu trabalho em um município que se chama Vera Mendes. Hoje, ele, dentro do índice que se chama Índice de Gestão de Eficiência Municipal, né? O IEGM, ele ficou em primeiro lugar na parte de tecnologia, né? Município tecnológico, com práticas tecnológicas. Então, isso é algo que eu trabalho especificamente na prática. Dentro da advocacia, inclusive, muita gente usa, por exemplo, a advocacia especializada, né? Nome é advocacia especializada. Lá no escritório a gente utiliza o termo advocacia estratégica, porque eu considero que a advocacia ela tem que ser cada vez mais estratégica, ela tem que ter um olhar diferenciado, saber como é que está sendo julgado, saber como é que está sendo o comportamento do mercado, porque o mercado jurídico é um mercado competitivo e a gente tem que se adequar, né? A inteligência artificial, ela ainda a advocacia está passando por um processo de capacitação, né? Regularização também na questão de uso dela, o escritório já faz a utilização, até porque a gente vive num mundo extremamente rápido, quem não utilizar vai acabar ficando para trás no mercado. Com certeza. Mas eu entendo que nada supera o conhecimento. A IA ela é alimentada através da inteligência. Inclusive, esse nome inteligência artificial, o nome inteligência já é questionado, porque só quem é dotado de inteligência é o ser humano. Então, quem vai alimentar, quem vai dar os prompts ali é o próprio advogado. Tanto é que, pensando nisso, como presidente, a gente trouxe um curso para a subseção de Picos, em parceria com o Sebrae. A gente tem uma parceria muito forte lá com o Sistema S, já para a advocacia se adequar, verificar como é. E na turma tinha dos mais diversos, aqueles que não gostam de tecnologia, sim, advogados mais antigos, né? E jovens também que não sabem ainda utilizar. E foi um curso bem bacana, foi um curso em 8 horas e a gente pretende trazer mais para capacitar cada vez mais. Mas é uma realidade do mercado e nós precisamos se adaptar. O judiciário já utiliza, como um todo a advocacia vem utilizado e no escritório não é diferente. Presidente, como é que a senhora vê a questão da comunicação na advocacia e também da parte de gestão? Você me falou que você está trazendo o Grupo S para poder auxiliar os escritórios. Qual é a importância de ter um modelo de negócio redondinho? Porque a advocacia hoje é um modelo de negócio redondinho para que possa, ao final, viver da advocacia. Eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes. O mercado, como eu falei, ele é extremamente competitivo, mas é um mercado amplo, a advocacia é um mercado amplo, várias áreas novas, várias áreas ainda para pensar diferente, pensar estrategicamente. Sim. Então, a gestão de escritório ela está dentro desse pensamento estratégico, eu vejo como de suma importância. Inclusive, eu tive que me socorrer para ter uma gestão melhor. Estou tentando aí fazer consultorias para que eu possa ter uma melhor gestão do meu tempo, porque hoje eu considero o tempo algo mais caro que existe na nossa vida, né? Sim. E a gestão de escritório ela é importante para entender o que é a parte comercial do escritório, o que é prolabore, o que é investimento, e dar mais atenção ao cliente também, que o cliente hoje, o mercado é muito amplo, então ele faz pesquisas no Instagram, vê vídeos na internet, então você precisa estar atento a essas questões que estão no nosso mercado de trabalho. Na questão administrativa, qual é a maior dificuldade que a senhora vê hoje, a maior dúvida que os gestores têm? Eu entendo que, sobretudo, a questão de gestão financeira mesmo do escritório, né? Eu vejo muitos colegas, assim, já antigos, né, na advocacia, já experientes, né? Usar essa terminologia que é melhor, me dando algumas lições no sentido de planejamento financeiro, porque a gente está em uma carreira. A carreira, às vezes, tem picos, nosso país, às vezes, ele é instável para algumas questões. Perfeito. Então, planejamento financeiro, ter uma saúde financeira,
é importante. O advogado entender o que é uma previdência, o advogado entender o que é investimento, Isso é legal. saber separar o que é o dinheiro do negócio e o que é o dinheiro do trabalho. Então, eu vejo essa principal dificuldade, né? Porque, às vezes, a pessoa se encanta ali, ganha um super honorário e aí fica vários meses sem Trocar logo receber. o meu carro. E aí Eita. a gente vive numa eterna espera, né? Porque a gente depende de várias pessoas para receber os nossos honorários. Então, esse planejamento ele é de suma importância. Como é que... a penúltima pergunta. Como é que o escritório ele consegue ter um fluxo de caixa ideal? Como é que a senhora vê isso? Davi, eu acho que se eu tiver esse tipo de ação, eu faço isso e eu tenho que ter ações recorrentes. Como é que você vê isso? Lá no escritório, como a gente tem eixos distintos, né? Que é o previdenciário. O previdenciário hoje é uma área de muita importância dentro do escritório, porque você sempre no final do ano ali tem mais os RPVs, os precatórios, tem esse que a gente chama mais de dinheiro extra dentro do escritório. Eu já sou a pessoa dos contratos fixos, né? Perfeito. Eu fico tentando ter contrato fixo para ter uma saúde ali de pagamento das despesas, né? E sempre que a gente pode no escritório, as despesas anuais a gente paga de maneira anual para que os investimentos ao decorrer do ano e o nosso retorno de prolabore ele seja mais contínuo, né? Então, assim, muitos advogados, eles perguntam para mim como é que sobrevive, assim. Eu sempre vou em busca de fazer algo preventivo. Por exemplo, eu trabalho com o direito do trabalho, né? Como eu já falei. Então, eu tenho algumas consultorias de empresas constantes, né? Eu ganho fixamente para aquilo. Então, aquilo ali me garante ter uma estabilidade financeira durante um tempo para o pagamento do dia a dia, das minhas despesas, das despesas do escritório. Então, assim, lá no escritório a nossa dinâmica é essa, né? Separar o que já tem fixo ali, tentar alguns contratos fixos e indo atrás dos bons resultados, de ações que de fato tragam algum retorno, né? Porque hoje a gente já pode se dar o luxo de pegar ações que realmente a gente vê que tem um fundamento jurídico, não é nenhuma forma de se arriscar, nem estar com algum tipo de ação predatória, nem nada do tipo, né? Vamos simplificar para o advogado que está assistindo a gente hoje. Quais são os custos recorrentes? E quais são os custos anuais? A senhora falou sobre um custo anual. Davi, eu procuro... Esse aqui eu pago de forma integral. Os custos anuais são mais relacionados à estrutura do escritório, né? A estrutura, ela vem aluguel, água, internet, a senhora paga luz. tudo uma vez? Geralmente o aluguel... Depende do da ano, negociação, da negociação, né? Tem anos que dá certo fazer o pagamento integral ali do aluguel, né? E essas despesas que são fixas, mas são variáveis, né? Água, luz, né? Sempre fazendo o pagamento ali mensalmente para não ter nenhum tipo de problema, né? E aí tem funcionário, tem estagiário, tem os sistemas que a gente paga para trabalhar, tem os custos também com viagens, né? Que é combustível. Então, tudo isso a gente faz uma espécie de previsão ali, porque a gente tem mais ou menos uma previsão de quanto seria esse gasto para que faça o pagamento, né? E fique ali uma porcentagem, que essa porcentagem ela é variável, né? Do prolabore. E de uns anos para cá a gente se organizou na forma de CNPJ, né? Foi importante também se organizar nesse sentido porque a gente conseguiu chegar a outros espaços através das consultorias, né? As consultorias, existem muitos projetos que os advogados podem se cadastrar no Sistema S, por exemplo, de dar consultoria, e a gente foi atrás dessas parcerias, foi atrás desses verificar esses editais, que são editais que são lançados, para poder fazer a participação também. Para finalizar esse episódio, agradecer a participação da senhora. Eu queria que a senhora fizesse um resumo do que eu esqueci de te perguntar. Fica à vontade. Assim, dizer que eu agradeço por estar nesse espaço, eu acho que é um espaço de comunicação muito importante para a advocacia. Na realidade, eu queria mais era dar um conselho, sobretudo para os jovens advogados. Advogar realmente é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito bonito, muito compensador, porque a gente está modificando vidas de pessoas, transformando realidades. Então, dizer que não desistam, isso é importante, né? Não desistir, ser muito corajoso, né? O nosso presidente Raimundo, na última entrega de carteira em PIX, ele falou muito desse termo coragem, né? Ter essa coragem de enfrentar as batalhas diárias, porque a gente
se formou para ser advogado, né? E advogado é justamente uma atividade imbatível, uma atividade que exige que a gente esteja todo o tempo atualizado. Eu costumo dizer que conhecimento é poder. Então, se eu puder deixar qualquer tipo de mensagem para a advocacia, se atualizem. É a melhor forma de enfrentar os percalços, o judiciário, conversar com nossos clientes, é estar ciente do que a gente está orientando. E para estar ciente, a gente precisa estar extremamente atualizado. Bem, pessoal, essa foi a presidente Ana Moura da subseção de Picos. E, Ana, agradecer a tua participação no Record Jurídico e dizer que as portas estão sempre abertas para você voltar e falar sobre novos temas, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço a participação e leva o projeto aí para Picos também, viu? Com certeza. Qual é o @ que a pessoa pode acessar para continuar seguindo o teu conteúdo? Iana Moura ADV, Iana com Y. Combinado. Pessoal, pois compartilha esse conteúdo, curte, comenta e até o próximo episódio, né, Iana? Com certeza. Muito obrigada. Tchau, tchau.